MS Dia Preview, informação até você. E a gente vai falar aqui sobre algo que não era para ser incomum ou até de certa forma inédito depois de muitos anos, né? A FamaSul, uma entidade representativa do setor rural aqui do nosso estado, de Mato Grosso do Sul, vai ter na eleição desse ano, possivelmente disputa pelo poder. Por incrível que pareça, isso não é uma verdade para essa instituição e nesse ano vai acontecer isso pela decisão corajosa de uma mulher. Para entender um pouquinho mais dessa história, fica no vídeo. Dona Terezinha, obrigado, muito feliz pela tua presença aqui e até interessante Terezinha, né, que é um nome diminutivo, frágil, uma mulher com tanta coragem de pleitear não apenas uma candidatura na FamaSul, mas uma mudança de paradigma que é fundamental para a democracia. A democracia não se faz só na política partidária, como muita gente pensa, né? Muito obrigada a você, Danilo, pela oportunidade de estar aqui trazendo as nossas propostas, falando do nosso projeto, que na verdade não é mais um projeto, né? Nós já estamos com a chapa montada, o processo eleitoral já está correndo, né? E as nossas eleições acontecem dia 16 de junho. Na verdade, ela já está acontecendo, né? Porque nos sindicatos rurais eles estão fazendo as assembleias e já estão escolhendo os seus candidatos, né? Então, nós estamos num processo assim, já bem adiantado de eleição, né? Mas é muito interessante a gente ter essa oportunidade de falar um pouco, né? Das dificuldades que a gente vem encontrando, das facilidades, sabe, das pessoas, da necessidade de mudança que as pessoas estão percebendo, né? E uma das coisas que a senhora defende é uma mudança até na estrutura do sistema de escolha, né? Que hoje é feita só pelo presidente de cada sindicato e são 67 dos 69 cadastrados. Exatamente. Né? A gente tem um colegiado são 67 sindicatos rurais e quem vota são os delegados. A nossa principal proposta é que a gente consiga fazer para a próxima eleição, eleições diretas para a FamaSul, onde o produtor tem a oportunidade de votar e ser votado. Isso a gente pensou como uma forma de inclusão, porque a grande dificuldade que a gente está tendo hoje em dia é trazer o produtor rural para dentro do sistema, porque ele está um pouco descrente no sistema. Então a gente entende que se a gente fizer umas eleições diretas, já vai mostrar que a instituição está disposta a mudar. Sim, e essa mudança são 30 anos da última vez que houve duas chapas concorrendo. Exatamente. Pela presidência, pela diretoria da FamaSul. Então, mais de é um 30 tempinho anos, considerável, né? É um tempinho considerável, porque as eleições da FamaSul, eles têm um pensamento, né, um entendimento que a gente não pode ter racha. Então, a gente sempre faz composição. Eu posso dizer para vocês que eu fui eleita, porque eu sou diretora da FamaSul. é da atual diretoria? Eu sou diretora e nós participamos de um processo onde houve a composição. Então, eu vim representando a região norte. A senhora foi presidente do Sindicato de Coxim, Sindicato Rural de Coxim. Isso, eu fui presidente do Sindicato Rural de Coxim e hoje eu sou diretora do Sindicato de Coxim ainda. E a gente veio para essa chapa, né, numa composição, para que realmente já não tivesse eleição. Só que nesses 3 anos que eu estive trabalhando junto à federação, nós percebemos que esse sistema ele não contribui muito com o desenvolvimento da classe. Mas a minha impressão como jornalista, de outras pessoas também, é que a FamaSul, que é uma entidade tão forte, poderia ser pelo menos tão representativa, embolou demais com o governo do estado. Virou praticamente uma coisa só e para o governo isso é muito conveniente porque passa a ter uma entidade forte que não vai cobrá-lo, não vai reivindicá-lo. E aí tem no Mato Grosso do Sul estrada horrível, imposto precisa ser discutido, o Fundersul parece que está sendo utilizado para asfaltar cidades e em promessa eleitoreira, e aí tem estrada rural que está com problema. Fora isso, pauta de impostos, né? Tal, sabe, tem várias... Isso que tem aí secretário que foi dirigente da FamaSul importante e hoje está dentro ali como secretário de Estado e facilita muito, né? Porque... O que eu posso dizer para você é o seguinte, a gente não pode ter nenhum tipo de ilusão. Qualquer governo que entre, independente do partido que entrar, ele vai querer ter uma FamaSul, uma federação de joelho na frente dele. Isso facilita muito a vida do governante. Só que quem vai dar esse limite é a própria federação. Porque é interessante que a gente tenha um alinhamento sim com o governo, porque algumas questões a gente pode fazer algumas demandas com o governo, pode compor com ele algumas coisas, isso ser um saldo positivo para a federação.
Agora, o que não dá é para ter essa relação tão estreita a ponto de ser confundida com o governo. E hoje a nossa federação, ela é confundida com o governo. Em primeiro lugar, a pessoa mais importante fora o governador, ela foi presidente da federação e hoje ela faz parte da atual chapa e ela está disputando também a próxima eleição. Então, aí eu fico tentando entender, no momento que a gente tiver que ter uma demanda, né, onde de um lado vai estar o produtor rural e do outro lado vai estar o governo, como que essa pessoa vai se posicionar? Como que a federação vai continuar se posicionando? Porque do jeito que está, não está bom. É um governo que está caminhando para buscar uma reeleição, então é manter o status quo do mesmo jeito por muito tempo. Agora, por exemplo, assim, em determinadas situações, até projeto que a senhora já participou dentro da entidade, como quando é relativo ao setor de educação, o Agrinho, o Senar, é importante ter a participação do governo, um incentivo, Exatamente. Porque vai estar atuando de forma transversal. Aí um potencializa o outro. Sim. Né? Tanto o governo potencializa o nosso trabalho da federação, que é no caso do Agrinho, como nós também contribuímos com o governo, porque esse é um papel que a FamaSul faz, que é um papel social. Hoje a gente tem mais de 200 mil crianças atendidas por esse projeto. Então, se está atendendo a população, se é bom para a população, é bom para o governo. E nós estamos cumprindo a nossa parte. Que é a finalidade também. social que a entidade também tem, no caso, de não atender só a própria classe. Né? Exatamente. Só que tem algumas demandas que elas são demandas do produtor rural. E o governo, ele tem várias demandas, ele não tem só o setor rural para atender. Sim. Ele tem a educação, ele tem a saúde, ele tem o transporte, ele tem várias outras demandas, né? Em algum momento ele vai ter que preterir. Né? E nós, como FamaSul, não, nós temos que representar a nossa classe. Nós fazemos a nossa contribuição nas outras áreas, mas nós temos que estar com o nosso papel muito bem definido. Ou seja, se no caso a FamaSul não lutar pelos próprios interesses, ela fica no vácuo, né? Exatamente, porque, por exemplo, o pessoal da educação, eles lutam pelos interesses da educação. O pessoal da segurança, eles lutam. E quem que vai representar o produtor rural nesse momento? Se não é a FamaSul, se não são os sindicatos rurais. Então a gente tem que ter esse papel muito bem definido, porque o que está acontecendo hoje é uma crise de identidade. A gente não sabe aonde começa a FamaSul e aonde termina a FamaSul. Onde começa o governo e onde termina o governo. Ficou tudo muito misturado. E isso atrapalha a participação, né? O pessoal desanima, né? Eu disse isso para o próprio governo. Eu falei, isso não é bom nem para o governo. Sim. Você está entendendo por quê? Porque alguns desgastes que existem dentro da federação respingam no governo também. Sim. Né? Que não seria necessário se a gente tivesse os papéis bem definidos. FamaSul é para representar os interesses do produtor rural. É só isso que ela tem que trabalhar. O foco dela é esse. Agora, por exemplo, dentro dessa linha de postura, né? Postura. A gente está falando de uma coisa básica, postura. Quando a presidência da FamaSul, que agora é possivelmente um dos concorrentes da senhora aí, nessa chapa, passa a virar delegação do governo do estado. Para onde o governo vai inaugurar um asfalto lá no município qualquer do Mato Grosso do Sul. Está lá a presidente da FamaSul junto para bater palma. O governador vai inaugurar uma placa não sei de onde, vai lançar uma pedra fundamental. Está lá para bater palma. Exatamente. Passa a ser um agregado, no caso, e perde o protagonismo que poderia estar exercendo, quando precisar ter que falar, ou até mobilizar na própria Não, e muito mais do que nicho. isso. Muito mais até do que isso. Perde a confiança do produtor rural, que é o que a gente vê hoje. O produtor rural reclamando que a FamaSul não representa ele. Por quê? Porque o produtor rural vê o nosso presidente, vê essa gestão como parte do governo. E aí ele se sente, por exemplo, no momento que ele está dentro da sua propriedade, trabalhando e contribuindo com a federação, ele quer acreditar, ele precisa acreditar que essa federação está fazendo alguma coisa por ele. E quando ele começa a ver esse estreitamento de relações, ele fica meio desconfiado, porque o nosso produtor rural ele é desconfiado um pouco, sabe? E aí fica difícil. Aí quando ele começa a ver que as reivindicações deles não são aceitas, as dificuldades, os impostos, tudo só está sobrecarregando ele começa a ligar uma coisa com a outra. Ele fala, bem, essa federação não está trabalhando a favor do governo, não está trabalhando para a nossa classe. Agora, a senhora sendo alguém que foi parte da diretoria, ainda é oficialmente, mas assim, das mesmas ideias, e aí houve uma dissidência. Mulher, né, que está vindo para romper. Já houve mulher presidente da FamaSul,
E aí a gente sabe que para a mulher conquistar o espaço, ela sempre tem que se esforçar mais. E romper. A senhora chegou a enfrentar algum convite para desistir da ideia, ameaça, ou uma questão até de desincentivo, no caso, fala, olha, isso aqui está bem ajeitado, está com o governo está no poder, vai desafiar o poder inteiro, porque você não vai desafiar só uma chapa, né? Você está desafiando todo um interesse econômico e político, no caso, no ano de eleição, que o governo precisa ocupar certos espaços políticos para estar amparado para concorrer numa eleição ao governo do Estado. Não, exatamente. Em primeiro lugar, eu só gostaria de deixar bem claro, a minha inserção dentro do sistema, ela não foi por vias políticas. Sim. Eu entrei como técnica. O fato da senhora não ser política não foi o problema. Eu entrei como técnica. Estou há 20 anos dentro do sistema. Então, eu tenho uma bagagem técnica muito grande. E aí, quanto à relação de você ter propostas, eu tive muitas propostas para mim não montar outra chapa. E depois que a nossa chapa foi montada, a gente sofre realmente muitas ameaças. Inclusive, questiona o fato de eu ainda estar como diretora lá, o fato de eu ainda estar como coordenadora educacional do Senar. Só que no meu entendimento, como o nosso estatuto eleitoral, ele não prevê o afastamento tanto da diretora como do presidente, então se ele fica, eu fico. Você entendeu? Então eu não estou muito bem preparada, estou muito consciente da estrutura que a gente está trabalhando, mas eu falo assim, é muito mais do que o interesse pessoal. É um desafio que eu entendo que o agronegócio, ele merece alguém que represente ele. O agronegócio, ele é grande, sabe? Ele tem uma musculatura muito forte, então isso está dando sustentação para a nossa campanha, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas entendem a necessidade da mudança, porque do jeito que está, não está bom. Então, a gente tem que mudar. Só que assim, para mudar, precisa ter coragem. E poucos têm coragem de enfrentar esse sistema. E essa palavra tão bonita, né, tão celebrada em ano de eleição, ou até quando a gente está indignado, né, com alguma coisa no nosso país, e tem muito motivo para isso, ela não é algo só conceitual, né? É muito prático na vida do agronegócio, do cidadão que depende do agronegócio para ter comida na mesa. Envolve vários aspectos econômicos, tem até link com essa indignação dos caminhoneiros aí. Exatamente. Tá tendo. Uma das nossas propostas é a gente trabalhar de uma forma que faça uma FamaSul mais representativa. Você vai falar de se posicionar em determinados assuntos. Exatamente, a gente precisa se posicionar. Então eu gostaria de deixar, né, a minha posição aqui. Sou a favor, sim, desse movimento dos caminhoneiros, tá? Sou a favor, sim, da reivindicação dos produtores rurais, quando a gente fala do ICMS, quando a gente fala de TCD, quando a gente fala de ITR, quando a gente fala de Fundersul, quando a gente fala de Funrural. Não adianta a gente esperar que as pessoas, elas por si resolvam que agora nós vamos cuidar desses interesses. Não, a federação, ela tem que fazer as suas reivindicações. Por quê? Para não deixar as pessoas abandonadas, né? Exatamente. As pessoas do setor do O produtor rural, ele clama por isso, tá? Porque ele está lá no campo, ele está sentindo, né, essas dificuldades. E todos esses impostos acabam que eles vão ser passados também para o consumidor. Então, essas reivindicações que são dos nossos produtores rurais, na verdade, eles são de toda a sociedade. Toda a sociedade paga essa conta também. Então, quando a gente encontra um produtor rural fazendo uma reivindicação, às vezes o pessoal fala assim, mas esse cara aí só reclama. Mas você pensa que a reivindicação dele também chega na sua mesa. Porque tudo que é produzido no campo vem parar na nossa mesa e somos nós, consumidores, que pagamos essa conta. Pagamos essa conta. Então, quando a gente pede, né, diminuição do valor
do nosso combustível, isso vai refletir na mesa do consumidor. Quando a gente pede mais representatividade, isso também, de uma certa forma, vai refletir na nossa sociedade. Então, as reivindicações dos caminhoneiros, dos brasileiros caminhoneiros, dos produtores rurais, na verdade, são reivindicações de toda a sociedade. Ela deve ser encarada dessa forma. Perfeito. Muito obrigado pela vinda. Obrigada a você pela oportunidade. E aí, como vocês viram nessa entrevista, fica difícil até para o outro lado apoiar a questão dos caminhoneiros e falar de combustível, sendo que até teve aquela questão da diminuição do diesel, que depois voltou pior, ou até o distanciamento do setor rural e a aproximação da FamaSul no aspecto político. Pois bem, independente disso, é muito importante que o setor participe desse processo democrático, conheça e saiba que, diferente de outras épocas, há mais de uma opção, no caso, e há por motivos democráticos. Né? MS em Dia Preview, informação até você, ficamos por aqui, www.msdia.com.br.